crime de estupro de vulnerável. Dr. Pio é criminalista, eu também sou advogado e contribuí na defesa do Lauro, na parte técnica, porque a coisa mais difícil para um réu é quando todo mundo o acusa, e principalmente esse poder legislativo. Esse presidente dessa casa acusou na última sessão o Lauro de ser estuprador, sem ao menos esperar a decisão judicial. E aí, nós calados, eu e o Dr. Pio, ele me acalmando mais ainda do que... porque eu estava na esfera de político e de advogado. E recebia críticas todas as segundas-feiras aqui. Por quê? Porque toda a sociedade sabe que no meu mandato eu levantei a bandeira de combate à violência doméstica contra a mulher. E aí eles falavam assim, como é que pode um vereador que defende mulher defender o estuprador? E eu não tinha dúvida da inocência do Lauro. Eu estou abrindo isso aqui para agradecer a confiança de vocês da imprensa, que é natural quando se chega uma notícia de crime, a imprensa divulga, e eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui para poder devolver a dignidade para o Lauro. A dignidade dele foi rasgada. Rasgaram a dignidade desse menino, e se fosse olhar para o aspecto jurídico, não há de se falar em quebra de decoro parlamentar de um crime que teria acontecido há 10 anos atrás fora do mandato. E o Lauro foi esquartejado nessa Casa de Leis por um grupo de vereadores que pertence à base do prefeito, e isso eu posso falar, não como advogado, mas como vereador. Acabaram com o Lauro, aniquilaram, inclusive um deles estão aqui do lado. O suplente votou pelo afastamento do Lauro, a lei é bem clara, o suplente não pode votar em nada. Mas hoje nós estamos aqui para comemorar. E aí, antes do Dr. Pio falar, eu quero agradecer de público um vereador que teve coragem e sensatez de abraçar a causa do Lauro, com risco de acabar até com a imagem dele, o vereador João Paulo Pichek, que falou, doutor Paulo, o senhor tem certeza? Eu falei, Pichek, o cara é inocente, mas nós vamos provar nos autos, né, doutor Pio? E aí ele vai explicar depois. E aí, de todos os jornalistas que defenderam o Lauro, eu respeito todos, mas um eu quero citar aqui publicamente, o professor Francisco Xavier, que é colunista de Cacoal, que abraçou a causa, porque assim, ó, enquanto enquanto os vereadores de Cacoal estavam falando que o Lauro era estuprador, o Xavier falava assim, vocês vão ver no final desse julgamento o que vai acontecer. E hoje, a justiça foi feita no dia 16 de agosto, o Lauro foi absolvido, o próprio Ministério Público pediu a absolvição dele, é claro que a defesa vai corroborar com o MP. Eu agradeço a todos, assim, ó, Luizinho, os servidores dessa casa, a mãe do Lauro que sofreu esses 70 dias com o filho dele na cadeia, o pai do Lauro, eu nunca vou esquecer disso. Quem viu o dia da prisão do Lauro, quando for afastado, o pai dele colocou o Verona que o Lauro tem aqui, escreveu assim, ó, meu filho é inocente. Eu nunca vou esquecer disso, nunca. E isso sirva de lição para o Lauro, para saber quem são os amigos dele nessa Casa de Leis. Porque aqui, nessa casa, tem muito hipócritas, muitos, não é um. E aí eu agradeço o espaço, e eu vou passar para o Pichek, Pio, para depois você, Pio, falar da defesa técnica e deixar o Lauro para falar por último. Muito obrigado, Deus abençoe. Se eu esqueci de alguém, a minha equipe também que viu meu nervosismo nesses dias da defesa do Lauro, que eu tinha que sair do vereador que cuida da população para cuidar da defesa do Lauro junto com o Dr. Pio, e muitas noites eu dormia chorando, por quê? Porque esses vereadores me batiam porque eu estava defendendo o estuprador. E ontem eu tive a satisfação de escrever na minha página, eu não defendi o estuprador, eu defendi o inocente. Isso não é tá doendo demais ainda. Aí, Pichek, fica à vontade, meu irmão, senão tudo eu estou falar da parte técnica. Bom dia a todos, mais uma vez agradecer a presença de todos, em especial a imprensa, né? Como todos sabem, né? A gente vem acompanhando desde o início de tudo isso, e é um tema delicado. Quando se fala em estupro de vulnerável, é mais delicado ainda. Então, assim, quando eu tive conhecimento realmente da causa, através do advogado Dr. Pio, né, do colega vereador e advogado Dr. Paulo Henrique, e aí eu refleti, porque querendo ou não, eu sou pai de uma criança, de uma filha de 10 anos, ou seja, uma responsabilidade ainda maior de realmente defender uma causa tão delicada. Mas, observando realmente o lado político, a questão da conspiração política, isso
tudo, no meu ver, no meu pensamento, infelizmente é um jogo político. É o jogo da sujeira. É o jogo de mexer os palitinhos para realmente colocar as pessoas que apoiam realmente o que eu discordo. E a partir do momento que eu falei na tribuna, meses atrás, até mesmo, dias antes até do Lauro ser levado a Porto Velho, eu falei na tribuna. É muito estranho uma representação vindo de um partido, de um presidente que é ligado ao deputado estadual. É assessor do deputado estadual aqui de Cacoal. E mais estranho ainda, que o suplente do colega vereador era chefe de gabinete desse deputado estadual. E mais estranho ainda, que esse suplente foi secretário de cultura aqui em Cacoal. Ou seja, é muita conspiração política. E a partir do momento que eu comecei realmente a estudar e observar que tudo isso é um jogo político para poder afundar a imagem do colega vereador que foi eleito pelo voto, ele não entrou pelo tapetão aqui não, ele foi eleito pelo voto. Se lá na frente quem tem que julgar ele novamente não é político não, é a urna. É a urna que tem que julgar ele novamente, se caso ele realmente achar que deva vir uma reeleição. Mas infelizmente, população capoalense, é essa sujeira da política. Mas eu, através dos colegas doutores, doutor Pio, doutor Paulo Henrique, vereador Corá, até mesmo o vereador Toninho, que realmente abraçou essa causa. E quero deixar registrado aqui também a nossa presidente da UCAVER, União das Câmaras de Vereadores do Estado de Rondônia, né? A vereadora Rosária, que quando ela soube de fato realmente qual era o processo, ela foi a primeira a se posicionar também. Então fica aqui registrado meu carinho realmente pela vereadora Rosária, e porque é triste ver uma situação de rasgar a imagem de uma pessoa, afundar a imagem de uma pessoa num caso que ele não cometeu. É triste, principalmente se tratando de estupro. Mais triste ainda é ver colegas vereadores usando a tribuna, acusando, antes mesmo de sair a decisão da Justiça. Na última sessão mesmo, infelizmente, até o presidente da Câmara falou na tribuna que tem vereador aqui que defende estuprador, que defende vereador que saiu preso aqui. Isso é triste. Isso sim queima a imagem da Câmara Municipal de Cacoal. Palavras como essa. Não são casos como o do vereador Lauro, não. Até porque ele provou a sua inocência. Agora eu quero saber se realmente a Câmara vai ter humildade de pedir desculpa por o que fez com a imagem do colega vereador Lauro. Então, desde já, quero deixar registrada a minha indignação. Eu fui 2 vezes visitar o Lauro lá na cadeia. 2 vezes eu visitei o Lauro lá no Urso Branco. Pesado. Agora imagine vocês, com um parente de vocês, ou às vezes até um filho de vocês, sendo acusado da mesma forma que foi acusado o vereador Lauro. Se coloca no lugar do vereador Lauro. Simplesmente se coloca no lugar do vereador Lauro. Ah, mas o vereador Lauro está aí, ó. Está mostrando realmente 70 dias preso. 70 dias preso. Juntamente com o traficante, juntamente com quem realmente cometeu algo, que a justiça também vai julgar. Está aí, ó. Provamos para a sociedade cacoalense o que vem acontecendo nos bastidores da política aqui em Cacoal. Infelizmente, é isso. Forte abraço a todos. Obrigado aí pela... Eu vou continuar, eu vou passar a palavra para o Xavier, só para dar uma palavra e eu vou passar para o Pio, vocês podem perguntar e o Lauro à vontade, tá? Xavier. Pessoal, bom dia. Prazer encontrar aqui outros colegas da imprensa, servidores da Câmara, outras pessoas da comunidade. Na realidade, pessoal, é o seguinte: o jornalismo é uma missão um pouco árdua, porque o jornalista
tem a missão de informar a sociedade. Evidentemente que muitas vezes essa atribuição de informar acaba se extravasando por razões muito diversas, enfim. Mas eu gosto de acompanhar o trabalho dos colegas do jornalismo em Rondônia. Eu já vivo no jornalismo há décadas. Eu sou jornalista, tem muitos anos. E eu gosto de acompanhar mais os fatos políticos, especialmente no caso da nossa cidade, o poder executivo, o poder legislativo, as autoridades estaduais, enfim. Com relação especificamente ao fato que envolveu o nome do vereador Lauro, eu entendo como jornalista que é muito importante ter muito cuidado por se tratar de uma acusação grave, e que poderia, nesses tempos de redes sociais, tomar proporções que poderiam e que causaram um verdadeiro estrago na imagem, na honra do vereador e da pessoa. Então, a primeira medida que eu tomei foi procurar o doutor Pio para conversar com o doutor Paulo, para saber exatamente o que era a essência da acusação e as informações das quais eles dispunham. Por quê? Para não divulgar informações distorcidas. E quero dizer aqui, claramente, que eu não tenho por que temer a ninguém, o trabalho prestado pelo setor jurídico da Câmara de Cacoal a esse respeito foi péssimo, foi um lixo. Isso é a minha posição como jornalista, como professor, como acadêmico que estou concluindo a Faculdade de Direito e como brasileiro. Os procuradores jurídicos dessa casa não tiveram a responsabilidade de respeitar o contrato que têm pagos com o dinheiro do contribuinte. Isso é minha posição e não tem segredo, não. Com relação às acusações feitas, os vereadores desse grupo que tentou caçar o vereador sem que houvesse motivo nenhum, os vereadores desse grupo prestaram um péssimo serviço à sociedade. A função dos vereadores é defender a sociedade. Eles acusaram muito mais o vereador do que o próprio Ministério Público, do que a polícia, do que a suposta vítima. Isso é um absurdo. Só que muitas vezes eles já disseram aqui, em casos que realmente se configuraram como escândalo, eles disseram, não, nós vamos esperar primeiro a decisão da justiça, como é o caso do escândalo dos combustíveis, que até hoje tem sido colocado para baixo do tapete dessa Câmara por esses vereadores. Então eu me coloquei como jornalista, não a serviço do vereador Lauro, do mandato dele, mas da decência na divulgação de informações. E também vi isso em vários outros colegas. Não foi eu sozinho, né? Isso precisa ficar claro. Mas a gente precisa defender aquilo que é o justo, né? Defender conveniências de mandatos medíocres, como a Câmara tem, tentando caçar, afastar um vereador só porque ele é pobre, só porque ele é garçom, porque se ele fosse poderoso, esse pessoal não tinha coragem para fazer isso. E se o vereador Lauro tivesse alguma culpabilidade no fato, eu digo isso a partir do momento que eu busquei informações oficiais, se ele tivesse alguma culpa, eu estaria entre os que atiram pedra, porque eu não devo nada ao vereador. Mas eu devo muito à minha honra. A Câmara de Cacoal
não precisa ter honra nenhuma. Inclusive é objeto de vários escândalos. Essa farra de diária que se instalou aqui, essa farsa chamada de comissão de ética, que não tem ética nenhuma, e quero registrar que eu estou dizendo isso aqui publicamente. Essa comissão de ética da Câmara de Cacoal é uma vergonha. O setor jurídico dessa Câmara é uma vergonha, porque está entre os departamentos jurídicos mais bem remunerados das câmaras de vereadores desse estado. Eu falo isso porque pesquiso sobre todas as casas legislativas do estado. Eu raramente venho aqui, mas hoje eu vim para dizer que eu achei um absurdo o que essa Câmara fez com o vereador Lauro, e principalmente para dizer que eu achei brilhante a defesa técnica feita pelo doutor Pio, pelo doutor Paulo Henrique, e a dignidade do vereador Michele, do vereador Toninho do Jesus, que não está aqui, e do vereador Brasil. Esses se portaram como vereadores, eles nunca acusaram o colega e não acusaram porque não havia prova para isso. Tanto não havia prova que o Ministério Público, por várias vezes, disse que não tinha razão para a prisão do vereador. E o Tribunal de Justiça de Rondônia, só para finalizar, sacramentou isso, decretando a soltura, a absolvição do vereador. E a gente tem que usar isso como exemplo para eventos futuros. Primeiro, com a convicção de que a maior parte dessa Câmara não tem postura para representar nossa cidade. E com a convicção de que, como jornalista, temos que ter a preocupação de zelar pela busca da verdade, da decência, e para evitar enxovalhar e delamear a vida, a imagem de pessoas inocentes. Eu considero um absurdo o que aconteceu. Obrigado. Olha, deixa eu só registrar uma coisa aqui. A segunda decisão do afastamento do vereador Lauro era realmente esperar o julgamento dele. Foi julgado. Agora, eu espero que o presidente dessa casa já assine hoje ainda a volta do vereador Lauro. Que foi solicitado desde 14 de julho de 2020. Exatamente. Não vem com conversinha de falar que tem que aguardar comissão de ética. Isso não cola, não. Mas não cola. Então, assim, só quero deixar registrado que eu fui presidente dessa casa e cabe somente o presidente da casa realmente autorizar o retorno do vereador Lauro. Não cabe comissão de ética, mas não. Pessoal, agora eu vou deixar à vontade, assim, ó, como eu falei com o Dr. Pio, como advogado principal do caso, e o Lauro depois para vocês perguntarem. Dr. Pio, se você quiser fazer a pergunta ou quer ouvir primeiro a nossa? Na verdade, eu já ia perguntar justamente para ele responder de quem depende agora da volta do Lauro. Dr. Pio, explica aí, fica à vontade para a empresa de Cacoal. Bom dia. A minha parte, eu sempre procuro se atentar mais à questão jurídica. Né? A questão, quando nasce, ali foi o caso do vereador, nasceu, obviamente, um inquérito para chegar no processo. Né? Não é fácil. Essa não é a primeira absolvição que eu faço nesse sentido, e nem será a última. Muitos inocentes já foram colocados já em liberdade. Agora, a questão do Lauro Garçom, do vereador Lauro, é que houve uma denúncia, obviamente, senão não teria chegado à instrução criminal. Nessa questão técnica, quando eu tinha, desde novembro, ao fazer algumas orientações jurídicas, não só para nós, para outros que necessitavam desse campo político. Ou seja, quando foi decretada a prisão dele, o vereador, foi por uma questão de que ele não foi encontrado para a instrução processual. Muito se falava, muitas coisas, a parte da defesa do advogado, ele não olha nem o que um acha, o que o outro acha, ele se atenta à defesa técnica. Né?
Ele não pode, a defesa, de momento algum, não pode se contaminar com o caso. Tanto que a defesa, ela não vai defender o fato. A sociedade, às vezes, não entende isso. Não é aquele ato da pessoa que gerou o fato que a defesa vai defender. A defesa defende os direitos inerentes à pessoa humana. Então, eu vou acompanhar, inicio ali com a leitura do inquérito, vou para a denúncia e vou ver se tem um enquadramento jurídico ali, se realmente estão sendo respeitados os direitos. Né? Detectei várias falhas de início, não vi materialidade alguma de início. Quando se tinha aquela questão de um publicar uma coisa, outro publicar outra, isso é até bom para a sociedade, porque veja só, bem sem nexo, houver qualquer publicação anterior dizendo alguma coisa. Eu cansei de ler várias situações, como que a imprensa vai publicar alguma coisa dizendo a respeito do processo que corre segredo de justiça, sem acesso? Então por aí já começa o achismo, que o direito não é feito de achismo. Em outra questão, a respeito de quando foi efetuada a prisão do vereador aqui, obviamente essa defesa fez o pedido para que ele, através das prerrogativas dele, ele fosse encaminhado a uma prisão especial. Né? O chefe teve em Porto Velho, ele ainda estava ainda no Urso Branco, mas logo em seguida a justiça atendeu o pedido e encaminhou ele para a prisão especial. Ficou na prisão especial. Ao decorrer, impetrei o HC no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e foi julgado procedente de imediato para colocar o vereador de liberdade. Os fundamentos ali não estavam muito plausíveis, obviamente. Quando a autoridade dentro do Estado, os desembargadores, eles dão um deferimento a esse sentido, é porque a plausibilidade da denúncia não está muito perfeita. Ou seja, ele se enquadrava nos pré-requisitos e foi determinado a liberdade dele em sede de habeas corpus, para que ele aguardasse em liberdade a instrução e julgamento. Logo foi feito em si toda a defesa técnica, quando, obviamente, chegou na instrução e julgamento, ali é muito óbvio que o Ministério Público ele não vai chegar pedindo, né? Não tem, não é esse o papel. Ele se atentou à defesa, à matéria da defesa, analisou e a tese da defesa foi abolida ali pelo juízo da causa. O Ministério Público, eu sempre friso isso, ele não serve para acusar, como a sociedade diz, o Ministério Público só serve para acusar. Não funciona desse jeito. Então, diz, não, esse é o não, é o primeiro caso de absolvição de um custodiado. Não é o primeiro. E não é o primeiro que o Ministério Público também pede a liberdade dele também. Mas o Ministério Público vai pedir liberdade? Não, o Ministério Público vai entender que não há materialidade. Então, automaticamente, a tese da defesa prevalece. É um caminho fácil? Obviamente que não, todos vocês acompanharam. Mas, como eu digo, em questões agora do parlamentar, aqui, veja, não há sentido para uma comissão de ética para analisar o quê? Nós usamos a teoria da raiz podre, né? Se não houve crime, não há o que se falar em quebra de decoro. E é uma falta de conhecimento também, e eu até não cobro isso, que é normal. Nem todos têm a obrigação de conhecer, né? O direito deveria, mas não tem a obrigação. Às vezes as pessoas são leigas, e também isso não afasta a questão dos legisladores. Veja, quebra de decoro é no exercício da função pública. Pronto. Foi no exercício da função pública? Não, foi há 10 anos, 20 anos atrás, então tem que se falar que é decoro, né? Mas se não houve o crime, não há nem já não havia que se falar em quebra de decoro. Agora muito menos. Então, se não houve um crime, não há quebra de decoro, não há nem o que se falar em comissão de ética. O vereador, ele deve retornar
a sua cadeira, cujo foi lhe confiado pelo povo. Olha, é um risco muito grande não trazer o vereador de volta, porque juridicamente se enquadram outros fatores, e esses fatores serão cobrados. E, terminando, questões, eu sempre digo, o tribunal de exceção é aquela sociedade aqueles membros da sociedade que julgam sem saber. Aqueles que escreveram na rede social, teve muitas redes sociais, o professor Xavier, me mandou muitos prints, né? Esses que escreveram lá, estuprador, né? Aquela notícia tendenciosa, caracterizando, taxando, veja, eu não sei quanto que vale a honra de vocês. Quanto que vale? Eu não posso colocar um valor, né, da honra de vocês. E também não sei dizer quanto vale a honra do vereador. Mas o juiz de direito ele decidirá, através do pedido do advogado, aqueles que foram pintados, entendeu? E colocaram ali que o nome disso é calúnia, né? Então, que caluniaram o vereador, eu espero que, na medida da proporção financeira deles, eles tenham recurso para ressarcir, pelo menos financeiramente, né, a honra do vereador. Até mesmo os que julgaram aqui na Câmara. Não precisa ser rico, vai pagar na proporção da condição financeira, tá? Se ganha um salário mínimo, vai pagar na proporção do salário mínimo. Agora, se ganha mais, vai pagar mais também. Certo? Então, assim, a defesa, como eu disse, não é o primeiro caso, não é o último. Sempre fico muito feliz, obviamente, porque uma parte da defesa você não precisará acompanhar o processo de execução, tudo, anos acompanhando ali o cliente. Quando abre a submissão, a defesa fica muito feliz, assim como muitos da sociedade ficaram felizes. Aqui o Pichek, porque é muito difícil, essa é uma parte eu digo que é difícil. O doutor Paulo, quando estava na defesa, viu, você pode subestabelecer para mim olhar lá, para mim eu preciso a questão, entender a questão, porque ele também é parlamentar. E o doutor Paulo, é óbvio que ele tem preocupação, assim como o Pichek também teve, mas veja, depois que tudo aconteceu, que o pódio chegou, vai ser fácil encontrar abraços. Ô vereador, tudo bem? Mas eu sabia, eu esperava isso já. O difícil é antes, igual o Pichek fez, igual o Paulo Henrique fez, é muito difícil. Igual a mãe, o pai, que é natural, a mãe e o pai, obviamente não é em todos os casos, ficar do lado sim do membro familiar. Mas no caso do Pichek, do Paulo Henrique, olha, antes de ter uma sentença de absolvição, você tem que confiar que não, ele é inocente. E realmente comprar isso daí para eles, comprar essa visão, abraçar essa visão, comprar da forma essa visão, é um risco. Mas eles não olharam para o risco, eles olharam para a pessoa dela. Então, isso é um respeito muito grande que eu digo que eles tiveram para o companheiro legislador. E outra questão é o seguinte, veja, todos que acompanharam aqui sabem desde o início o que era matéria tendenciosa ou não. E eu lia as matérias, eu achava burro muitas coisas. Mas tudo ficou esclarecido, o vereador foi absolvido, está aí o pódio, está aí a vitória e um bom retorno, tá? A tua cadeira, e a justiça foi feita. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia agiu de forma estritamente um profissionalismo absoluto e acatou a tese da defesa, colocando o vereador em liberdade, certo? E vai voltar, né? Já voltou. Pessoal, como eu sei comprometido com o horário de imprensa, o que nós vamos fazer agora? A parte técnica falou, o Xavier, o vereador Pichek, nós vamos colocar o laudo aqui na frente para vocês, e vocês ficam à vontade para perguntar, ele e a pessoa que deve falar agora sobre a absolvição dele. Laudo, aqui na frente o pessoal da imprensa aqui, ó. Oi, quer hora de Brasília. Legal. Eu li a sentença e vi que tanto o Ministério Público como o juiz concordou plenamente com o imediato arquivamento do processo. A pergunta é, como o senhor viu a atuação dos órgãos investigativos do Estado neste caso? Com total profissionalismo, não me restou dúvida disso. E o direito humanizado.
É importante dizer que para ler o direito, qualquer pessoa lê. Né? Qualquer pessoa vai lá e vai ler. Mas dizer o direito, aí fica com esse pessoal que fez um trabalho espetacular. Tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o magistrado que estava na causa, o promotor que estava, a Polícia Civil também. Então, assim, realmente olharam a tese da defesa e compararam. Né? E comparando ali a tese da defesa com a peça acusatória, chegaram na questão da absolvição. Acatada. Pessoal, fica à vontade agora, senão. Quero agradecer a meu Deus que fez em mim, desde quando eu nasci, Deus que já me livrou de diversos acidentes, laços malignos. Tem um Deus forte que bate das pesadas, do Jucana e Ariqueira. Eu batizado na igreja Missão Kadosh. Vou falar para vocês, eu sou grato a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu sou grato a minha família, meu pai, Pedro, a minha mãe Maria, meu irmão Kelly, a minha segunda mãe, Vanilda Alexandre, meu segundo pai, Armandinho. Eu sou grato também ao advogado Pedro da Silva. Beleza. Picheque, obrigado por tudo. Eu gostaria de agradecer a esses nomes: Toninho do Jesus, Vereador Corazinho, pessoas que acreditaram na minha inocência, que eu sou vilão, que algumas TVs me rotularam por aí, algumas pessoas me rotularam. Isso eu quero falar que doeu muito, mas tem um Deus que vive em mim e estou perdoando aos poucos muitas pessoas. Logo não consegui perdoar todos. Deus me ensina a perdoar as pessoas. Eu sou abençoado porque eu perdoo as pessoas. Agora eu quero responder a todos vocês. Obrigado também, Marcinho, minha assessoria, toda da Câmara Municipal e a toda a população que acreditou em mim. Obrigado, obrigado. Eu não sou o vilão que me rotularam, algumas mídias me rotularam por aí. No momento ali que você recebeu, né, as informações sobre essa denúncia, você pode falar um pouco desse processo? Ele contou todo o isso, mas aí as pessoas querem saber de onde surgiu essa denúncia. Você tinha conhecimento de algum tipo antes de você ser preso? Segundo um juiz que visitou o presídio, que eu estava no centro de preso em Porto Velho, ele falou: vereador, você ainda está preso aí, pensei que o senhor tinha saído. O senhor não foi preso por estupro, o senhor foi preso por estar considerado foragido da justiça. O senhor não achava que, quando citado em audiência, em inquérito policial, o senhor não foi preso por estupro, não. Eu acredito que o senhor, já que o senhor está aqui, o senhor vai sair em breve. E assim, há 10 anos atrás, eu era uma pessoa muito querida em Itapuã do Oeste. Eu tenho muitas amizades até lá, segundas, terceiras mães que eu amo, amigos. Eu completei 18 anos em Itapuã do Oeste, onde eu saí de Cacoal e fui morar em Itapuã na época. E a certo momento da minha vida, infelizmente, um cidadão ruim entrou na minha vida. Ele não gostava da minha popularidade, por eu ser pelas pessoas, me deu 9 facadas que perfurou, mas foi em torno de 14, 15 facadas que eu recebi. Não foi nenhuma feita. Eu fui parar no hospital João Paulo II em coma. Eu consegui ficar vivo, população, porque eu consegui falar meu tipagem sanguínea, A positivo, sangue da minha mãe. Aí colocaram sangue em mim. Mas a cidadã, por não gostar de mim, que eu era amigo da família, que certamente o cara era namorado, marido da garota, o cara me esfaqueou. Aí eu fui ouvindo por policiais, expliquei meus fatos, falei, não tem nada a ver com isso. Aí o cidadão, eu acho que foi a julgamento, e citou meu nome. Aí foi onde eu comecei a ser procurado pela justiça. Mas eu não sabia que eu tinha que atualizar meu endereço para onde eu me mudar. Eu morei em diversas cidades de Rondônia, sempre trabalhando, acompanhando meu pai Beta, minha mãe Maria. Eu nunca me escondi. Tirei 3 nada consta em minha vida em 2019, 2020 e 2022.
Eu não devia nada para a justiça, agora do nada eu fui preso e acusado por muitos por estupro. Eu não sou estuprador, me chamo de ladrão, de alguma outra coisa, mas não me chamo de estuprador. Essa denúncia, você sabe de onde veio? De quem partiu essa denúncia? Do cidadão que me deu 9 facadas. Por raiva. Por eu ser querido pela família da garota, que ele tinha pretensões, eu não posso falar nada que eu sei sobre o cidadão que faz a família, eu corro o risco de ser processado novamente. Igual o risco que eu estou correndo, risco de vida, de morte, pessoas me perseguem, carros estranhos me perseguem, drones sobrevoam a minha casa. Eu recebo ameaças na internet. Políticos que não gostam de mim por eu falar a verdade, eu faço o meu trabalho. Por enquanto eu estou muito abalado, muito arrasado, acabado. Mas eu vou melhorar, tem um Deus na minha vida que vai me ajudar a eu melhorar. Logo eu melhoro, prometo. Prometo a todos. Eu estou muito feliz também, estou com dor que eu estou pela prisão que eu fui acusado, 70 dias preso. Eu tirei pessoas da forca da cadeia, que não aguentou a cadeia. E eu, o PRF de Paraná, que sabia primeiro socorro, do William Ferreira, homem do tempo, pegamos o cidadão na forca. Foi doído, gente, que eu passei, viu? Foi doído, mas alguma pergunta pode perguntar.